Eu rodo em aplicativo desde 2014. Já vi de tudo que o senhor imaginar. Mas nunca tinha visto uma empresa fazer selfie do lado do presidente da República e comemorar que ia pagar mais imposto. Isso eu nunca tinha visto. Um outro aspecto que me parece também muito grave, que me chama a atenção, é que na prática o piso salarial acaba virando teto. E... de destacar alguns números que talvez pouca gente saiba. O projeto de lei está prevendo aí R$ 32,10 como piso, que nem diz a Cacá aí. Mas você sabia, Cacá, que em dezembro 10% das corridas tinha esse valor de R$ 32,10 e hoje, em março, 15% tem esse valor? Então, a deputada Sâmia está correta em afirmar, eu estou provando com números aqui, que sim, o piso vira teto se colocar um piso tão baixo. E não é que o motorista de aplicativo não quer por hora, ele quer por quilômetro. É isso que ele quer, ser representado. Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal YouTube. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo, trazendo as falas da deputada Sâmia, do vereador Mago e do motorista Denis referente a esse piso que tanto eles falam, né? Vamos garantir um salário mínimo. É um piso que o governo federal só pode, qualquer governo, para regulamentar alguma empresa, ele não pode ditar quanto que a empresa tem que te pagar. Mas ele pode colocar um piso, não pode ficar abaixo. E a gente vem falando incansavelmente que o piso muito baixo faz o quê? Não tem teto. O patrão pode, a Uber pode colocar o valor que quiser. Então seria o piso de R$ 32,00 a hora, que esse piso viraria teto. É o que acontece, não é um achismo, é o que acontece, como o Vicente Califórnia falou. Ele é um motorista que vive na Califórnia, vive a regulamentação, e ele sempre falou: tem um piso, o aplicativo baixa os valores e todo mundo ganha o piso. Então é isso que vai acontecer com certeza, porque há reportagens mostrando que o mês passado motoristas dos Estados Unidos e da Europa, que é regulamentado valor por hora, o piso, né, virou teto. Então baixou os valores dos motoristas. Hoje foi dia de puxar o freio de mão e sair às ruas para protestar. Motoristas e entregadores de aplicativo fizeram manifestações por todo o país, incluindo metrópoles como Los Angeles, Miami, Chicago e a capital, Washington. O motivo está no bolso. Empresas como Uber e Lyft estão reduzindo o valor das tarifas de entrega e de corridas. Só no ano passado, os profissionais que trabalham nesses aplicativos tiveram uma queda de 17% nos ganhos, segundo uma pesquisa de uma consultoria americana. É o que vai acontecer aqui no Brasil se essa regulamentação passar. A regulamentação é péssima para o motorista, ótima para o governo, para o sindicato e para as plataformas Uber. Como, Cacá, você aceitou isso? Mas vamos para as falas da deputada Sâmia, do vereador Mago e do motorista Denis, que falaram muito bem na audiência, que foi sucesso para a nossa causa aí contra a regulamentação que prejudica o motorista de aplicativo. O amor venceu o ódio. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e muito obrigado pelos comentários que vocês estão fazendo aí nos vídeos. Mas sem mais delonga, bora lá curtir esse vídeo? Denis Moura. Opa, sou eu aqui, deputado, tudo bom? Somos lá do mesmo estado, prazer estar aqui com o senhor, obrigado pela oportunidade. O senhor é veterano nessa causa, né? Já estava lá atrás, 2017, 2018, quando o Zaratini tentou atrapalhar a nossa vida. O senhor conhece bem isso, e eu também. Então, assim, eu rodo em aplicativo desde 2014. Eu acho que eu sou o motorista mais antigo nessa sala, acho não, tenho certeza. Eu comecei em maio de 2014, no mês que a plataforma começou no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Já vi de tudo que o senhor imaginar. Mas nunca tinha visto uma empresa fazer selfie do lado do presidente da República e comemorar que ia pagar mais imposto. Isso eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um CEO de uma empresa se orgulhar de falar, abre aspas, que o desafio da empresa é arrancar o máximo possível, fazer o passageiro pagar o mais caro possível e fazer o trabalhador suportar ganhar o mínimo possível. E as pessoas aplaudiram. Então, assim, o mundo mudou. E aí, Cacá, fala agora para você. O mundo mudou, querida. Eu não tenho absolutamente nada contra você, nem contra os sindicatos. Na verdade, a palavra sindicato gera arrepio em todo mundo. Mas era arrepio por uma história sindical que você não viveu e que não é culpa sua. Mas os sindicatos, quando as pessoas dizem não nos representam, não quer dizer que o fato de ser uma instituição sindical não representa. É o fato que esses sindicatos não estão representando. Porque eles nasceram num momento
da dor. Eles não nasceram lá atrás, quando em 2017, como foi citado, o senhor estava aqui presente, o Duda estava aqui, eu estava aqui, o Paulo que estava aqui na mesa estava aqui. Como a colega disse na tela, porque eu aprendi tanta coisa com isso, mas eu não aprendi a ficar calado quando eu sou provocado. A colega na tela disse que não tinha representatividade nem organização da categoria. Em 2015 eu fundei a primeira associação do Brasil. O Duda fundou a MASPES em 2016, a categoria organizada, associações que passam de 10 mil associados. Então tem organização. E por que uma associação na época? Porque já na época a gente já entendia que os sindicatos tinham dificuldade de representar. Isso não é culpa nossa. A categoria é organizada assim. Quando a colega fala dos youtubers, e o outro colega falou muito bem, a referência dos motoristas é youtuber porque a empresa não dá nenhum tipo de treinamento. E o youtuber vai lá e simplesmente conta a vivência dele. E ele ganha notoriedade com isso. O Marlon se fez vereador, ele era motorista e fez vereador porque ele era youtuber, porque ele contava a vivência dele. E chega a 1 milhão e pouco de seguidores. É isso. Não tenho nada contra os youtubers. Ah, mas tem youtuber que fala fake news. Eu não vejo fake news, eu vejo narrativa distorcida e muitas vezes provocada pelas plataformas. Que da mesma maneira que influenciam os senhores aqui com lobby permanente, porque eles deram um nome bonito para o lobista, gerente de políticas públicas, e aqui essa casa tem gerente de políticas públicas da Uber, da 99, das empresas o tempo todo. No mesmo tempo que eles fazem isso, eles fazem essa influência com os youtubers. Então, assim, vai ter youtuber bom, vai ter youtuber ruim. Cabe os adultos que rodam nesse trabalho escolher o que ele quer acompanhar. Então, assim, a união sim, o motorista não quer essa urgência, foi discutido em 1 ano e 2 meses numa discussão fechada, porque inicialmente as pessoas que foram convidadas, que pensavam diferente, foram banidas, foram excluídas, sabe? E a gente vê depois um Frankenstein de um projeto que, se emendado, vai dar ruim e que, no meu ponto de vista, não atende a nenhuma das necessidades. Concordo com o economista do PSOL quando ele faz essa fala, que o piso salarial se torna um imã para atrair um teto de salário. Isso é uma fala de um próprio economista do PSOL, só deve saber disso. E a colega também falou sobre isso. O rapaz aqui, até gostei muito dele, viu? Tem o nome dele aqui, que eu sou ruim de gravar nome, mas daqui a pouco eu faço a justiça e dizer o nome dele. Mas ele fez uma fala importantíssima numa entrevista para a Interceptor, que esse piso simplesmente faz com que a plataforma pague menos. No estado de Minnesota, eles fizeram isso há 1 ano atrás. Desculpa, eu já vou concluir. No estado de Minnesota, eles fizeram isso há 1 ano atrás, e o que está acontecendo hoje, nesse momento, é que a plataforma está ameaçando sair de lá porque houve um reajuste desse piso. 1 ano depois, o motorista não aguentou, e o reajuste é só uma equiparação ao salário mínimo local. E aí a plataforma disse, então a gente sai. Se houver aumento, a gente sai. Então, Cacau, o que está se propondo hoje pelos sindicatos, concordando com o que foi proposto pela plataforma e o governo, simplesmente vai fazer a gente ter um problema lá na frente. Sabe? Não é nada contra a pessoa de ninguém, pelo amor de Deus. Eu sei que ela roda. As pessoas que roda, eu sei que ela roda. Ela é uma das que estão no sindicato que é motorista. E eu não quero que ela se sinta menosprezada aqui, porque ela pensa diferente. Pensar diferente não vai nos tornar inimigos jamais. Tá bom? Tá concluído. Obrigado, Denis. Denis, só uma correção. Naquela discussão com o Zaratini, a gente não estava no mesmo lado. E a minha posição continua sendo a mesma. Não, mas o senhor tinha uma postura muito respeitosa com a categoria, como está tendo hoje. Por isso tem a minha admiração. Até porque o enfrentamento era o mesmo, da minha parte, né? O enfrentamento à Uber que eu fazia lá, à plataforma e aos seus interesses empresariais, faço hoje aqui. Mas o senhor sempre teve uma postura muito ética. Eu tenho muito orgulho de ser do meu estado, inclusive. Obrigado, Denis, aqui pela tua intervenção também. Deputada Sâmia Bonfim. Olá, bom dia. Bom dia para todos que estão participando dessa audiência. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a presença de todos os motoristas, trabalhadores por aplicativo que vieram até essa audiência, a todos os expositores que apresentaram as suas opiniões, que são divergentes entre si, são contraditórias entre si, mas são fundamentais de serem escutadas na totalidade, justamente porque, Glauber, esse é o propósito de uma audiência pública, que a gente possa ouvir sugestões, críticas, protestos, contestações, acho que essa que é a ideia. E eu acho que essa audiência ela tem que ser só o primeiro passo de um processo mais amplo de escuta, de diálogo, de mobilização. Por isso que eu endosso e concordo com a ideia de que não pode ter uma urgência constitucional no projeto de lei apresentado. Porque isso nos coloca
Porque isso nos coloca uma espécie de faca no pescoço, ou seja, vocês têm 30 dias para chegar num acordo sobre o texto, 30 dias para que ele seja aprovado, algo que é incompatível com a realidade das críticas, das divergências e dos milhões de trabalhadores por aplicativo que existem no Brasil. Esse é o primeiro ponto que eu queria apresentar. O segundo ponto que me chamou muita atenção a partir das falas que eu pude escutar. Eu sou completamente a favor de um processo de regulamentação. De um processo de regulamentação que signifique ampliação de direitos e de possibilidades para as trabalhadoras e trabalhadores no Brasil. E eu estou aqui no meu segundo mandato. No último, gente, a gente passou por 4 anos que foram anos muito difíceis para as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. A gente, inclusive, teve um processo de pandemia que foi difícil para muita gente. Aliás, muita gente se tornou trabalhador por aplicativo também em função dos impactos econômicos que a pandemia da Covid-19 trouxe. E em nenhum momento desses últimos 4 anos, se dispôs a debater o mínimo de regulamentação para as trabalhadoras e para os trabalhadores para o aplicativo no Brasil. Então, esse é um primeiro passo que eu acho que é fundamental. É preciso encarar esse tema. Esse tema precisa ser debatido. Isso é responsabilidade do governo, dos parlamentares, porque isso é uma demanda da sociedade brasileira. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, para não parecer que se trata de um fla-flu daqueles que supostamente dizem que estavam sempre dispostos a defender esses trabalhadores, mas quando tiveram a oportunidade, não moveram uma palha para que isso fosse adiante. Outro aspecto que eu queria colocar, sobre o projeto, daquilo que eu pude ler, entender e também ouvindo, né, as colegas e os colegas. Tem um ponto que me parece muito crítico, que significa que vão ser contadas as horas rodadas e não as horas logadas. Ou seja, os trabalhadores vão ter que estar 12 horas à disposição da empresa, da plataforma, no momento que ele não vai poder ficar com a sua família, não vai poder ficar descansando. Porém, aliás, horas rodadas e não horas logadas. Desculpa, eu acabei falando... Isso, perfeito, exato. Um momento que ele não vai poder ficar com a sua família, ou seja, ele está à disposição do patrão ou da empresa, da plataforma, mas ele não vai estar recebendo por isso. E não é a culpa dele se ele não conseguir rodar, porque tem a ver com a demanda que as pessoas têm, inclusive, de pedir. Então, isso me parece um ponto muito crítico do projeto, que eu acho que precisa, é o primeiro ponto do meu ponto de vista, que precisa ser revisto, ser retirado de qualquer discussão sobre esse tema. O segundo, a gente, com um projeto como esse, acaba criando uma regulamentação que você cria uma nova categoria de trabalho regulamentada, que na prática você regulamenta que pode haver, sim, reconhecido pelo Estado brasileiro, 12 horas de trabalho. Se hoje a jornada formal é de 44 horas, e eu sempre faço isso, desculpa, eu derrubei aqui, de 44 horas, você formaliza para, na prática, se são 12 horas por dia, no mínimo, 7 dias por semana, 84 horas por semana. Isso abre, inclusive, um precedente de regulamentação para todas as demais categorias, não só para aqueles que são trabalhadores por aplicativo, que é muito grave, porque daí, se essa moda pega, é isso que eu quero dizer, se essa moda, todo tipo de empregador no Brasil vai poder ser encaixado sob essa regra, de que a pessoa pode estar à disposição do patrão por 12 horas, no mínimo, por 12 horas por dia, 7 dias por semana. Acho que isso gera um efeito cascata que não me estranharia que serviria para o professor, para todos os trabalhadores, para todas as categorias. E isso também me parece um aspecto grave do projeto, ruim. Um outro aspecto que me parece também muito grave, que me chama a atenção, é que, na prática, o piso salarial acaba virando teto. E... Porque se pode passar, se for depender da disposição do dono da plataforma, não vai passar do valor que é o piso, é óbvio. Não tem como depender da benevolência do patrão, não existe. Existe exploração dos trabalhadores, na verdade, o máximo possível que eles puderem. Então, não me parece razoável. E se você for fazer um cálculo a partir desse valor, desse piso estabelecido, pode significar, na verdade, um rendimento menor do que aquele que se estabelece hoje. Porque a não regulamentação, às vezes, tem uma variação, né? De um dia mais, outro dia menos. Então, assim, mesmo
depois para o trabalhador, por exemplo, tentar entrar na justiça. Claro que na maioria das vezes, hoje em dia, não se consegue, o Supremo acaba... É muito difícil a situação. Mas se você regulamenta que isso é uma regra possível, você ingessa, inclusive, possibilidade de judicialização futura. Mas um aspecto que eu queria colocar, que eu discordo da deputada Dayana, se eu não me engano, que apresentou, é sobre a temática previdenciária. Eu acho, sim, que é importante constar isso no projeto, porque não é verdade que hoje um trabalhador, quando se acidenta, quando ele machuca, que ele vai conseguir assistência, porque ele mal consegue provar, inclusive, que ele passou por aquilo enquanto estava... Como que ele prova? Alguém aqui já tentou provar? Conseguiu provar? Não consegue provar. Por isso é importante, sim, no meu ponto de vista, que isso esteja assegurado, regulamentado como direito, para que o trabalhador tenha instrumento caso ele se acidente, caso ele sofra por qualquer tipo de processo que a família dele fique desamparada, ele precisa ter isso como uma possibilidade para cuidar de si e cuidar da sua própria família. Esses são alguns dos aspectos. Eu acho que o mais importante é dizer que eu acho que esse processo precisa seguir de discussão, de construção, de opiniões, precisa ampliar os direitos dos trabalhadores e não o contrário. As plataformas, elas visam uma lógica de exploração. E por último, eu sou daquelas que defendem, acima de tudo, a organização dos trabalhadores, através das suas entidades, através dos seus sindicatos, através das suas organizações, dos seus movimentos sociais. Isso que a gente está fazendo aqui no dia de hoje é organização dos trabalhadores, com a sua divergência. Quem não gosta de trabalhador organizado são as empresas, são as plataformas, são os donos dos aplicativos e que constroem a ideia entre os trabalhadores de que não devem se organizar para explorá-los, para lucrar cada vez mais. Então me incomoda também quando eu ouço uma fala, e me desculpe a sinceridade, mas eu sempre sou sincera, que vem aqui dizer que, bom, é ruim que os trabalhadores se organizam, se reconheçam quanto classe. Ora, se isso não acontecer, as empresas sempre vão seguir explorando os trabalhadores e é contra isso que a gente luta. Obrigada. Obrigado, deputada Sâmia. Marlon Luiz. Aqui, Glauber. Obrigado, deputado, pelo espaço. Gostaria de destacar alguns números que talvez pouca gente saiba. O projeto de lei está prevendo aí R$ 32,10 como piso, que nem diz a Cacá aí. Mas você sabia, Cacá, que em dezembro 10% das corridas tinha esse valor de R$ 32,10 e hoje, em março, 15% tem esse valor? Então, a deputada Sâmia está correta em afirmar, eu estou provando com números aqui, que sim, o piso vira teto se colocar um piso tão baixo. E não é que o motorista de aplicativo não quer por hora, ele quer por quilômetro. É isso que ele quer ser representado. Deputado Glauber, se permitir uma comparação, digamos que você queira vender um apartamento e eu seja o teu intermediador da venda, certo? E aí, no modelo Uber, funciona assim, eu digo o quanto eu vou vender o seu apartamento e eu digo a minha comissão. Você acha certo isso? Mas, pelo visto, a Cacá achou certo porque ela concordou, né? O ministro disse que concordou, que o sindicato, junto com os aplicativos, chegaram num acordo. Ou seja, chegaram num acordo que, segundo palavras de um outro convidado aqui, é a pior regulamentação do mundo. Então, não dá para aceitar um projeto que é a pior regulamentação do mundo. Não tem como aceitar um negócio desse. Não é contra você, Cacá, não é contra o resultado do trabalho. Então não dá para aceitar um negócio desse. Parabéns, deputado Glauber, por incentivar a retirada da urgência. Acho que isso tem que ter um debate maior na Câmara. Não dá para continuar. E dia 26, todo mundo tem que se manifestar. Dia 2 e toda semana, até retirar essa urgência. Obrigado, deputado. Obrigado, Marlon. Agora...